Bom dia. No ar mais um programa Arcanos Celestes, uma série destinada a informar sobre a obra do cientista, filósofo e teólogo Emanuel Swedenborg. No dia de hoje nós vamos falar sobre o tabernáculo de Deus e o tema da nossa conversa de hoje está nesse livro de Emanuel Swedenborg, que foi escrito em 1766 e publicado pela primeira vez em Amsterdã, na Holanda. A nossa edição é dos anos 80 aqui no Brasil. E para a gente desenvolver esse tema, eu vou ler um trechinho do Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 5, para que a gente possa desenvolver o tema então. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não mais existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo de Deus pelo céu, ataviada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz no céu dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e habitará com eles, e eles serão o seu povo, e ele mesmo estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem luto, nem clamor, nem trabalho, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E para ajudar a desenvolver esse tema, nós temos mais uma vez a grata satisfação de ter entre nós o reverendo Johnny Villanueva, vindo lá do Rio de Janeiro, e para a qual eu vou fazer a primeira pergunta. Nós vimos, reverendo, pelo texto de João, que foi criado um novo céu e uma nova terra. O que representa esse novo céu e essa nova terra, e por que o antigo céu e a antiga terra que se diz passaram? Boa noite. Boa noite, Eduardo. Para entender realmente este primeiro verso do livro do Apocalipse, capítulo 21, devemos entender o livro do Gênesis, capítulo 1, verso 1. Porque se João disse aqui no verso 1, e vi um novo céu e uma nova terra, aqui no livro do Gênesis é dito que no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja que aqui foi criado um céu e uma terra. E aqui existe a criação de um novo céu e uma nova terra. Porém, no livro do Apocalipse, nos 6 dias da criação, se fala da progressão do homem, da regeneração, como ele progride do natural para tornar-se espiritual. Então, no princípio criou Deus o céu e a terra, você veja que acontece o primeiro dia. E no primeiro dia, disse Deus, haja luz e houve luz. No segundo dia, haja separação das águas. E no terceiro dia, disse a palavra que produza a terra, erva terna. A partir desses 3 dias, acontece algo muito interessante no quarto dia. No quarto dia, disse Deus que criou o sol, a lua e as estrelas. Esses dias é o homem, céu e terra. Aqui, no quarto dia, veja que e criou Deus o sol, a lua e as estrelas. Mas no primeiro dia, disse Deus, haja luz e houve luz. Veja que são 2 tipos de luzes. No primeiro dia já tem luz, e no quarto dia também tem luz. Somente que a primeira luz é uma luz natural, e a segunda luz é a luz espiritual. Veja que o segundo dia é similar ao 5º dia, e o terceiro dia similar ao 6º dia. Somente que, no segundo dia, onde haja separação das águas,
que é similar ao quinto dia, no quinto dia também tem águas, mas as águas produzem animais, são criadas as grandes baleias, os grandes peixes. Igualmente no quinto dia, onde produz a terra erva terna, e no sexto dia são criadas as grandes bestas, os animais, o homem inclusive, né? Então, a partir do quarto dia, trata-se de um novo céu e uma nova terra. É desse ponto que a Nova Jerusalém é constituída. A partir do quarto dia, quando o homem é um homem espiritual, ele já trabalhou, né? Sim, já passou por um processo de, toda a sua parte, de regeneração, né? Está então, passando, né? Então, viu um novo céu e uma nova terra, e a descida da Nova Jerusalém ao homem, ou aos céus também, porém somente fazem parte da Nova Jerusalém aqueles que estão um grau de quarto dia em diante. Por isso diz aqui que o primeiro céu e a primeira terra nos passaram e o mar não existe. Significa, ou está falando para aquele tipo de pessoas onde as coisas naturais, mar, as tentações da vida, mar, né? Digamos assim, as aflições do mundo já não mexem com tua verdadeira natureza, né? Por isso que o mar não existe mais. Você já não vive no meio da tribulação, aquela coisa que muitas vezes acontece, né? Então, o primeiro céu e a primeira terra passaram, não sou mais natural. Sim. O mar não existe mais, nós não vivemos mais na aflição do mundo. Aquela ansiedade, sim, angústia. Tudo isso. Então, para entrar na Nova Jerusalém, partimos a partir do quarto dia. E somente entramos no quarto dia aqueles que estão na alçada do Senhor. O Senhor cria no homem o sol, a lua e as estrelas. É o Senhor que dá ao homem, à igreja, o verdadeiro amor, a fé e a sabedoria da palavra. Então, esses homens estão aptos a entrar na Nova Jerusalém, né? Então, por isso que é muito importante este ponto de partida. É espiritual, a Nova Jerusalém é espiritual, ela não é terreal, não é natural, não é chão, né? Então, ele exige certas características. Então, está falando aqui da característica justamente que o homem precisa, na qual ele precisa se encontrar para ser parte desta novo céu e nova terra. Sim. Né? Uhum. Muito importante. E o que significaria essa descida da Nova Jerusalém como uma noiva ataviada para o seu marido? É uma noiva ataviada para seu marido que desce de Deus através do céu. Nesta frase se encontra, digamos assim, a explicação, né? Porque ainda que o Apocalipse é um livro escrito em arcanos, mas é um arcano revelação. Sim, arcano seria o quê? O arcano é aquela parte interna da parte externa. Aquilo que não aparece. Não aparece ao entendimento que fica escondido. Simples, né? Se me disse, eu vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia de Deus do céu, dizem, somente vem do céu as coisas que são de Deus, mas Deus está além do céu. Deus não está no céu. Sim. É como o sol. O sol não está na terra, mas nós recebemos o calor e a luz do sol. Sim. Então, essa, digamos assim, comparação é parecida, somente que o céu, Deus, está além do céu, acima do céu, e o céu recebe o amor e a sabedoria. Sim, assim como nós recebemos o calor e a luz do sol, isso, eles recebem o amor e a sabedoria. O calor é o amor e a luz é a sabedoria. Aham. E essa sabedoria e esse amor que é recebida pelos céus, ela vem do terceiro céu, segundo e primeiro céu. Do primeiro céu vem aqui a nós. Entra igreja, no plano natural. Entra no plano natural. Então, entra no plano natural, mas não fica no plano natural, né? Porque a Nova Jerusalém é uma cidade celestial, como diz a palavra, porém, dentro do natural. É um estado interior. É interior dentro do natural, né? Então, nesse natural, digamos, vem
aquilo que nós lemos no livro do Gênesis 1:27. Diz que criou Deus, diz, né? Façamos ao homem a nossa imagem e semelhança. Esse façamos significa os céus. Os anjos mesmo. Né? O ministério dos anjos. Sim. Né? Contribuindo para a reforma e regeneração do homem. E anjos que nada mais são do que homens que se tornaram, né, ou tiveram uma vida de integridade, de pureza, de inocência, procuraram, né, desenvolver, expulsar, né, as tendências más que eles receberam pelo hereditário e vestir as coisas boas que recebem de Deus. Né? Sim, isso. Então, quando nós lemos na palavra que Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Ele está regenerando o homem e reformando e regenerando o homem com a participação dos anjos. Por isso que a Nova Jerusalém vem de Deus através dos céus. Certo. Isso em conjunção com os anjos. Então, e essa conjunção com os anjos, justamente por isso que existem ministros na igreja. Por isso que existem sacerdotes na igreja. Né? Porque eles recebem do Senhor e o que é dito, né? O que é feito, não é deles. Sim. Vem de Deus. Claro. Então, vem de Deus através dos céus. Né? Ou aquelas pessoas, anjos, ou pessoas aqui naturais, que desenvolvem esse trabalho de transmitir as coisas. Sim, da são Nova Jerusalém. Instrumentos. Né? Instrutores, né? Isso mesmo. E outra coisa, poucas pessoas conseguem perceber é que no texto que nós lemos ali, o anjo fala do tabernáculo e no fim do versículo ele se refere como o próprio tabernáculo sendo Deus. Como nós podemos entender essa sentença? Isso está no verso 3, né, do livro do Apocalipse, capítulo 21. E diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia. Grande voz do céu que dizia, se entende por grande, diz o amor. Somente é grande no céu o amor. Ele está acima da própria sabedoria. Sim. Então, uma grande voz do céu, que diz, ouvi uma grande, está falando do amor no céu. Né? Não existe nada maior que o amor. Então, esta voz que dizia é uma afirmação dos anjos. Sim. Né? Eis aqui, é uma exclamação. E essa exclamação, diz, ela contém a confissão de fé dos próprios anjos. Então, quando o anjo diz, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, então logo nossa mente vai para um tabernáculo. Sim. Para um tabernáculo, aquele templo, tabernáculo, aquela tenda, sim, né, que o povo de Israel levava para o deserto. Aquele tabernáculo que guiava e aquele tabernáculo que protegia. Né? Porque ele, quando era desmontado, o tabernáculo, a arca, né, o coração do tabernáculo iba na frente, guiando e defendendo. E quando ele parava, todas as tribos ficavam ao redor dela. Então ele era o centro da coração igreja. Sim. Então, novamente, isso não tem mais, porque ninguém sabe onde está o tabernáculo. Né? Mas aqui diz que esse é o tabernáculo de Deus com os homens. Isso está sendo restituído. É como uma profecia. Né? Aquilo que era histórico, na realidade, era uma profecia do futuro. E o livro do Apocalipse confirma. Mas o mais importante aqui nesta passagem é que, num primeiro momento, diz assim: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Veja que, num primeiro momento, é chamado tabernáculo com os homens. Sim. E, num segundo momento, o próprio tabernáculo é chamado de Deus. Como pode? O tabernáculo é tabernáculo, tenda. Sim, é o que diz Jesus Cristo, né? Quando ele diz, destrua esse templo que eu erguerei em 3 dias, né? Sim, e principalmente no João 1,14,
Quando diz, e a palavra se fez carne e levantou tabernáculo entre nós. Ou seja, que por tabernáculo se entende o corpo humano, tabernáculo, onde Deus habita, Emmanuel. Sim, Deus conosco. Deus conosco. Então percebe que, por isso que num primeiro momento, eis aqui o tabernáculo, disse o anjo. E num segundo momento, e o mesmo Deus estará com eles. O tabernáculo é chamado de Deus, porque esse tabernáculo que Jeová gerou aqui na terra, Jesus Cristo, quando Ele se glorificou, esse tabernáculo foi santificado 100%. Sim, de parte de pai, ele era divino, né? No nascimento divino, a alma divina de Jeová, e da parte de mãe era de uma mulher humana, Sim. chamada Maria, né? Que tinha as inclinações, né? Para fazer o mal, né? Sim. Que vem do hereditário, e ele expulsou todas essas inclinações da mãe e vestiu toda a influência do pai, né? E nessa, ele recebendo, o tabernáculo recebendo a influência do pai, o filho, o externo, né, o tabernáculo, o corpo, se né? tornou divino em cada célula, em cada molécula. Sim. Então, por isso que, num primeiro momento é chamado tabernáculo, Cristo, e num segundo, o próprio Cristo, tabernáculo, é chamado de Deus, Sim. com os homens. Então, este tipo de entendimento, tão simples, é literal, somente acompanhar. Sim. Por que é chamado tabernáculo? E depois o próprio tabernáculo é chamado de Deus. Sim. Isto reaviva, vivifica a igreja. Sim. Então, a igreja... as mesmas palavras que você falou lá sobre Gênesis 1, né? Que existe uma criação, duas vezes a mesma criação da luz, né? Depois tem duas vezes a mesma criação do homem e da mulher, né? Sim. No verso 27 do capítulo 1 e depois no capítulo 2, né? Sim. Então, este verso 3 do livro do Apocalipse justamente é a chave. E a palavra de Deus, né, ela é interessante, por isso que ela é um livro sagrado, porque ele é velado, né? Essas coisas precisam ser percebidas e pensadas, né? Mas isto aqui é pouco ensinado. Sim. Porque se fosse que- comumente ensinado, este não permite, né, que o homem se coloque como representante do próprio Deus. Sim. Não, não, não. Isto como se ele restaura, por isso, isto restaura o tabernáculo. Sim. Então o homem já somente, a partir do entendimento disto, ele somente olharia ao Senhor, procuraria Ele, Sim. em todo momento. É que, na verdade, a igreja, no geral, né, ela se afastou completamente da realidade, né, da palavra, né? E, embora ela ensine a palavra, mas ela ensina a palavra simplesmente no sentido literal, externo, né? Que está afastada e não ensina esse sentido interno, oculto, escondido, né? Sim. E qual o benefício imediato de nós compreendermos o que foi esclarecido nesse versículo? Olha, o benefício imediato de nós compreendermos, diz o próprio Apocalipse, no verso 14, diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, diz, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Falamos que as primeiras coisas são passadas, aquele antigo céu e a antiga terra passaram, são passadas. Porque se nós entramos nesse estado de terra e de céu antigo, natural, disse, vamos ter dor, Sim. vamos sofrer muitas, digamos, mágoas da alma. E disse, o entendimento de que coisa é o tabernáculo e por que o tabernáculo é chamado de Deus, sabendo que isto encerra
o divino humano do Senhor, se isso fica claro na nossa mente, Deus limpa de nossos olhos toda lágrima, toda dúvida, toda incerteza. É a dúvida que nos conduz à incerteza, é a dúvida que afunda o homem. Sim. E na verdade, assim, o que a gente vê na igreja, porque a humanidade é um reflexo da igreja, né? Nós vemos uma igreja caída, a humanidade está caída também da mesma forma, né? Como consequência de que a igreja caiu, né? Sim. Porque a igreja não ensina mais a verdade, ela não ensina mais as coisas realmente importantes, saber quem é realmente Deus, né? Em primeiro lugar, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é Deus aqui? É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. São os três juntos, né? São três pessoas, mas é um só Deus. E a nova igreja justamente explica isso, né? Então, e Deus limpará toda lágrima, ele resolve todas essas dúvidas que você está falando. Exatamente. Fica resolvido, né? Então, o homem somente fita todo o seu entendimento, sua força de vontade num Deus único. Sim. Então, Deus limpará toda lágrima. Então, nós podemos andar livremente em direção dele. Essa é a pedra angular, né? Pedra angular. A pedra de esquina, né? O principal da igreja é esse entendimento. Exatamente. Então, o homem, com esse entendimento esclarecido, pode se dirigir ao Senhor. Significa, quando você se dirige ao Senhor com este entendimento, você anda sobre as águas. Como Pedro. Né? Porém, ele duvidou. Então, a dúvida, né, afunda o homem. Ainda que você saiba que o Senhor está na frente. Né? Então, por isso que o Senhor segura das mãos dele e diz, por que duvidaste? E a dúvida tem muito a ver com a fé. Homem de pouca fé. Sim. Então, essa fé precisa, digamos assim, se fortalecer. E o que fortalece a fé é a certeza de que o tabernaculou-se, de que o Cristo é o Emmanuel, o Deus conosco. Sim. Então, nós temos só um para quem dirigirmos. Sim. E para a gente concluir esse tema de hoje, como é que nós podemos entender? Estas palavras são verdadeiras e fiéis. Na realidade, o 3, 4 e 5 do capítulo 21, quando ele fecha, e disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Esse é o amém. Fechou, isso é verdade. Ninguém da igreja pode duvidar. Sim. Isso é uma certeza. Né? Então, é o próprio Senhor que desde seu trono, disse o verso 5, disse, escreve. Né? Ou seja, para que nós acreditamos, está escrito porque tem que ser lido. E o que é lido, né, é considerado. É uma confirmação mesmo. Então, a confirmação, quando você tem, eis aqui o tabernáculo, eis aqui a verdade. Sim. Né? É aqui minha fé, é aqui minha confissão. Diante de essa compreensão, eu me entrego, eu me rendo, eu reconheço somente um Pai. Sim. A grande deficiência da igreja ocidental que a gente vê é isso, né? Essa dúvida, né? Você vai numa igreja, por exemplo, ele diz, Deus, né, tem o advogado em Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o advogado de Deus. Então fica aquela incompreensão, né? Mas Jesus Cristo é divino, não é divino, né? Quem é realmente Deus? É o Jeová do Velho Testamento? É Jesus Cristo do Novo Testamento? Ou são duas pessoas ou é uma pessoa só, né? E a nova igreja, justamente, ela restitui essa verdade essencial, essa pedra angular que é fundamental para que a igreja realmente nasça no coração e na mente da pessoa. Ela é restituída para aqueles que creem nessa verdade que foi dita agora pelo reverendo Johnny, porque ela justamente traz a fundamentação principal, a crença de um único Deus e não em três deuses, né? Como quer tanto a Igreja Católica como a Igreja
protestante, porque na verdade, embora elas tenham externamente algumas diferenças, né, mas nos fundamentos principais, né, e nesse fundamento básico, né, elas têm a mesma compreensão. E a nova igreja vem justamente para restituir essa verdade máxima, importantíssima, sem o qual a igreja não pode crescer, não pode se desenvolver da forma correta dentro do homem, né? Então, com essas palavras finais do reverendo Johnny, nós nos despedimos agradecendo a ele e a vocês que nos assistem, que é o motivo principal de nós estarmos aqui. Um bom dia a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.